A gente sabe que o Ricardo ele é um cara meio bobo e também relaxado, e até preguiçoso, porque já vimos quando ele tenta trabalhar que dá muito errado. Ele tem muitos defeitos, mas acredite ou não, ele é um bom pai. E isso é mostrado no episódio 22 da segunda temporada chamado O Herói, que nesse episódio o Gamba acabou magoando o Ricardo por fazer parecer que ele é um inútil, só que no final ele se arrepende porque mostra que o Ricardo ele é sim um bom pai. Filho, você consegue! Não consigo! Tá bom, você tem que levantar! E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa na escola, onde o Gamba e o Darwin estavam reunidos ali no recreio comendo com outras crianças. Só que tinha uma coisa diferente, porque a Masami, ela tava com um visual um pouco estranho. Então foi quando o Darwin acabou perguntando por que ela tá parecendo uma velhinha de maquiagem. E foi quando a Misami acabou respondendo, só que de forma meio arrogante. Bronzeado de sol. Meu pai me levou pra esquiar. Você não deve saber o que é isso. É coisa de gente rica. Então depois que a Masami falou isso, o João acabou falando que o pai dele é rico também, em vitamina C e potássio, que é uma referência a ele ser uma banana também. Então todo mundo ali começou a se achar pelos pais que tem e falar uma característica importante de cada um. A Terry, por exemplo, ela fala que o pai dela é uma nota de $100 e ela fala isso com orgulho. Até o Heitor falou que o pai dele é tão alto que nem o alpinista conseguiu escalar ele. Então é quando pergunta pro Gamba e pro Darwin o que é que o pai deles tem de habilidade, que por coincidência o Ricardo tava chegando bem na hora e prestes a ouvir aquela conversa, só que deu uma pena dele pelo que ele acabou ouvindo. Tu assiste mexer uma habilidade? O Gamba ainda por cima falou que ele é bom em ficar gordo. E que tal ganhar peso? Ele é bom nisso. Então foi quando começou uma discussão, porque afinal o Ricardo tem que ser bom em alguma coisa. E o que ele falou inclusive foi bem triste. Acho que ele só é bom em envergonhar a gente. Então é quando eles começam a contar a história das vezes que isso aconteceu. Tinha, por exemplo, o grupinho ali dançando no shopping, e do nada o Ricardo se meteu dançando no meio e estragando a festa. E ainda tinha uma criança ali na plateia falando que tinha pena dos filhos desse homem, e a mãe dele ainda falou pra ficar tranquilo, porque é muito difícil um cara como aquele ter filhos. O engraçado é que o Ricardo, ele fez isso até na escola. Então eles continuam zoando ali, mesmo que seja do próprio pai que estejam falando, o que deixou o Ricardo muito triste por ouvir aquilo, porque ele não sabia que era essa opinião que eles tinham sobre ele. E o pior é que o Ricardo, ele tinha ido na escola levar 2 bolinhos pros dois, pra mostrar que ele realmente se importa com o Gamba e com o Darwin, o que faz a gente ficar ainda mais com dó do Ricardo. Então é quando corta pra eles chegando pra casa porque eles estavam com fome, só que o clima lá tava meio pesado. A Nicole tava meio que tratando o Gamba e o Darwin com indiferença, isso porque basicamente ela sabe o que aconteceu. Você não acha que isso tá meio cru? Acho que tem uma coisa estranha na minha batata. Podemos comer a sobremesa? Ah! Qual é seu problema? Engraçado que até a Anaís ela tava bem brava com os dois, e ainda tava atacando o bolinho neles. Então o Gamba, mesmo sem saber do que se tratava, ele pediu desculpas, o que deixou a Nicole ainda mais brava por conta disso, porque como eles vão pedir desculpa por algo que nem sabem o motivo? Então vocês sabem o que houve? Não! Então como vão pedir desculpas se nem sabem o que houve? Então é quando a Anaís, ela explica o que aconteceu, né, que o Ricardo ouviu o que eles falaram. E ele ficou lá no galpão desde que isso aconteceu. E o Gamba ainda foi indelicado, porque ele fala que pelo menos agora ele não passa mais vergonha. A real é que o Gamba não sente que ele deve desculpas pro Ricardo, porque afinal de contas tudo que ele falou é verdade. Olha só, eu até pediria desculpas se o que eu falei não fosse verdade. Só que é aí que a Nicole acaba mostrando quem é que manda ali de verdade. Dá pra ver que não gostam dos seus pais. Então até pedirem desculpas pro seu pai, nós não vamos fazer mais nada pra vocês. E o Gamba, por orgulho, ele até aceita o desafio da Nicole. Ele até come a batata crua que ia ser o almoço dele. Que ainda tinha uma raiz ali que aquilo tava meio estranho. Só que aí que a Nicole manda mais uma, porque sem os pais deles, eles não são nada. Eu paguei pela batata. Eu não tô com fome mesmo. E depois disso que aconteceu, o Gamba e o Darwin passaram por muitos bocados, que é pra eles verem o quanto eles precisam dos pais deles. No dia seguinte eles queriam tomar banho, por exemplo, só que no fim das contas a Anaís não deixa, porque afinal é a Nicole que paga a conta de água. Então o Gamba começou a imitar a Anaís, né, pra tirar ela do sério, porque ela tava só repetindo o que a Nicole falou, então ela acabou jogando o sabonete no nariz do Gamba. A conta d'água vão ter que tomar banho em outro lugar. Pode falar o que quiser, não vai me irritar. Pode falar o que quiser, não vai me irritar. O que ele diz que foi de propósito, porque agora eles podem tomar banho em outro lugar. E o pior é que eles tentaram fazer isso em uma poça de lama. Cara, acho que tô me arrependendo do desafio. Tá vendo? Depois eles tentaram comprar algo na liquidação pra comer, tipo aquelas comidas que tá perto de vencer e fica mais barato, sabe? E eles tinham comprado basicamente muita coisa. Só que o engraçado é que não deu tempo deles comerem tudo aquilo porque já ia estragar.
E depois que tudo acabou estragando, basicamente sobrou só uma lata, que eles estavam torcendo pra ser alguma coisa boa. E quando eles abrem eu achei engraçado porque era um rato que tava lá dentro. E o pior de tudo é que ele tava vivo. Tadinho. E no dia seguinte, eles estavam trapo por não conseguir comer e nem tomar banho direito, provavelmente nem dormiram direito também. E pra completar, eles foram expulsos do ônibus porque tava fedendo muito. Todo mundo tentando se afastar ficou no canto do ônibus, fazendo a suspensão dele ficar meio ruim. Vou ter que pedir pra vocês saírem do ônibus. Por quê? Porque a suspensão não tá mais aguentando. Então depois de tudo isso que aconteceu, o Gumbo acabou cedendo e ele iria pedir desculpas, apesar que ele não queria, porque ele sente que não tá errado. E eles foram até o galpão que acabou mostrando o Ricardo que eu não sei o que ele tava fazendo. Ele acabou pregando a si mesmo numa tábua. O que fez o Gumbo rir daquilo e acabou não tancando. E assim fazendo, ele desistiu de pedir desculpas. Desculpa, eu falei que ia. Mas não dá. Mas o Darwin, ele continuou observando um pouco o Ricardo. E ele estava olhando as fotos de quando o Gumball nasceu. Ele até começou a cantar uma música que ele era um herói para eles. E ajudou muito ele quando eram pequenininhos. Eu era o herói que ajudava quando caíam. Até tem alguns desenhos de que o Gumball fez pra ele quando era menor. Pode não parecer, mas o Ricardo ajudou o Gumball a andar. Só que depois que eles cresceram, eles não acham mais o Ricardo um herói. E sim só um pai sem graça, basicamente. O que o Darwin, ouvindo aquela música que o Ricardo tava cantando, ele começou a chorar porque se emocionou com a música do Ricardo. E agora o Darwin entende como o Ricardo se sente. E como ele tava muito triste, ele pensou em uma solução pra essa história. Era só fazer o Ricardo se sentir como um herói de novo. Eu ensinei vocês a falar, que eu ensinei vocês a andar. Herói! É isso! Tem que fazer ele se sentir um herói de novo! Então foi quando o Darwin atraiu o Gumball para aquele ferro velho, que é um lixão, que até parece o lugar onde a Tina mora, e ele teve a brilhante ideia de colocar os dois em perigo, para se o Ricardo tomar a atitude de salvar eles. É simples! Um imã gigante pega a gente e leva pro compactador. Só que o Gumball tava muito preocupado porque ele não confia no Ricardo salvar os dois. Só que o Darwin fala que tava tudo bem porque ia ficar tudo sob controle. Caso tudo desse errado, ele tinha como parar o imã. Isso porque eles não confiam totalmente no Ricardo. A intenção deles era só fazer o Ricardo se sentir como herói. Só que tem um pequeno problema, porque quando o Ricardo chegou, o imã grudou o controle no teto do carro, assim fazendo o plano do Darwin dar errado. Ah, muito bem, o que fazemos agora? E o pior é que o Ricardo, ele chegando de forma desesperada, acabou quebrando o controle principal. Ou seja, agora não tinha como desligar aquilo. Eu vou salvar vocês! Já era. Vamos morrer. Então o Ricardo, ele tava vendo uma maneira de salvar eles. Ele pegou uma escada que tava ali perto, por exemplo, apesar que o Gumball apontou pra ela com um pouco de deboche. Como é que eu vou chegar aí em cima? Ah, eu sei lá. Que tal ajudar a gente a descer com aquela escada ali? O lance é que quando o Ricardo foi fazer isso, acabou sendo sugado pelo imã também. Que mais uma vez o Gumball, ele foi meio insensível. Nossa, você planejou isso tudo, não é? O lance é que a máquina acabou quebrando e puxou tudo que era de metal, fazendo tipo um caminho pro Ricardo conseguir subir. E como foi uma coincidência, ele diz que ele que planejou isso, só que ainda assim tava dando tudo errado. E pareceu que o Ricardo acabou caindo, e o Gumball até se arrependeu de ter sido meio ruim com o Ricardo. E eu ri da cara dele. Porque eu não disse que apesar de tudo eu tinha orgulho dele, Darwin. O lance é que o Ricardo, na verdade, ele tava bem, que o Gumball acabou voltando a agir normalmente. Se ele ainda estivesse vivo... Ah, é você. Então qual é o plano, hein, ô espertão? Só que o imã acabou despencando que o Ricardo e o Darwin estavam bem. Eles conseguiram cair ali no chão com segurança. Mas o Gumball tava com problemas, porque ele tava prestes a cair no triturador. E o Ricardo começou a motivar ele que ele ia conseguir pular e sair dali, assim como ele fez quando o Gumball era criança. Anda, filho! Você consegue! E apesar de tudo, resolveu confiar no pai dele, que o Ricardo ia conseguir segurar o Gumball. Por favor, para de chorar, pai. Você sempre vai ser meu herói. No fim, todos voltaram a se dar bem. Só que no final, tinha que mostrar o Ricardo sendo o Ricardo. Porque ele pode ser um bom pai, mas ele continua sendo atrapalhado. Oh, que bom que vocês se entenderam. Vem, o jantar está pronto.
Agora vamos a algumas observações. O Ricardo ele tem muitas falhas, mas ele é um bom pai e cuida dos filhos dele do próprio jeito. O Gumbo pode ser muito orgulhoso, isso já mostrou algumas vezes. Ele já mostrou isso em muitos momentos ao longo da série. Mas ele ama sua família, mesmo ela sendo do jeito que é. Isso é uma coisa muito admirável. Mas eu vou ficando por aqui e não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder nenhum vídeo de desenho e até mais. Skynic Sponsored Beats.